A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra, uma mensagem da Bíblia Sagrada. Amém? Para os nossos corações. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então, né? A Bíblia Sagrada diz no livro de Josué, capítulo 1, um capítulo que muitos já leram, conhecem, já pregaram, enfim. Mas Deus continua falando através desse capítulo 1 de Josué. A Bíblia vai dizer no versículo 1 e 2 de Josué, capítulo 1, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Falou, pois, o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora. Glória a Deus, que palavra poderosa, porque toda palavra que vem de Deus, ela é poderosa. O próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Eita maravilhas! Deus, quando fala, está falado. E Deus falou com Josué, porque quando Deus fala com o homem, é sinal que o homem vai se levantar. É sinal que o homem vai ser uma bênção. Quando Deus fala, é porque Deus tem um propósito. Deus tem algo para realizar. Porque Deus jamais vai falar em vão. Deus jamais vai falar sem um objetivo, sem uma razão. Porque Deus, ele é Deus, ele não é como o homem. Deus não brinca em serviço. E Deus, ele sabia da situação de Josué. Josué, servidor de Moisés. Josué, que sempre estava ali aos pés do seu líder Moisés, aprendendo com Moisés. E realmente Josué aprendeu muito com Josué. Josué aprendeu muito com Moisés, porque ele era servidor, ou seja, ele era um servo de Moisés. O próprio Jesus disse que nós devemos ser servos, porque o próprio Cristo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. E a Bíblia diz que Josué, ele era servidor de Moisés. Estava ali sempre ouvindo as palavras de Moisés, aprendendo, né? Ele tinha um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por Moisés. Primeiro, por causa do testemunho de Moisés. Segundo, porque Moisés tinha comunhão com Deus, falava com Deus face a face. E Josué, ele admirava Moisés, né? É como diz a palavra, quem anda com sábio, sábio será. E a Bíblia diz que chegou o dia em que Deus levou Moisés. Porque todo mundo tem o seu dia, a sua hora em que Deus vai recolher, em que Deus vai levar para si, né? E a Bíblia diz que Deus recolheu Moisés, porque Moisés já tinha terminado o seu ministério,
ele já tinha terminado a sua obra aqui na terra com Deus. E a Bíblia diz que Josué estava muito triste. Triste, aquela tristeza no coração. Josué estava, acredito eu, desanimado, abatido, porque eu acho que não foi fácil para ele e não é fácil para ninguém perder alguém que você ama, alguém que você admira, alguém que você sabe que é uma pessoa de confiança, sabe que é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você perder alguém que você ama, né? Seja em qualquer área da sua vida. E Josué estava triste, Josué estava cabisbaixo, mas a nossa força vem do Senhor, o nosso vigor vem do Senhor. E a Bíblia diz que Deus apareceu para Josué. E quando Deus aparece em nossas vidas, quando Deus aparece na sua vida e quando Deus fala, é sinal que você vai se levantar, é sinal que o desânimo vai embora, é sinal que a fraqueza vai embora, a solidão vai embora, é sinal que você vai erguer a cabeça, você vai se levantar e você vai atravessar esse Jordão. Esse Jordão que talvez está na sua frente, querendo te impedir de chegar do outro lado. Talvez seja o Jordão do medo, da insegurança, da enfermidade, do desemprego e das adversidades. E a Bíblia diz que Deus falou com Josué: levanta-te, pois, agora. É agora. O momento é agora. Não é amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, nem o mês que vem, nem o ano que vem, é agora. Deus falou com Josué: levanta-te, pois, agora. Porque Deus tinha pressa. A obra que Deus ia realizar através de Josué na vida do povo de Israel, porque Josué é que ia conduzir aquele povo à terra prometida. Mas Josué, humanamente falando, ele estava sem força. Ele não tinha nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Naquele momento, o seu coração estava triste, abatido. Ele estava realmente para baixo. Mas Deus é quem renova as nossas forças. A Bíblia Sagrada diz que a nossa força vem do Senhor. Apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me dá força, naquele que me fortalece e que me sustenta. Então Deus veio ao encontro de Josué. Deus se manifestou, Deus apareceu, Deus falou com Josué. E naquele momento em que Josué estava cabisbaixo, desanimado, talvez lá no seu cantinho isolado, talvez lá na sua tenda, lá no seu quarto, quietinho, talvez ninguém estava ali vendo, ninguém estava perto, ninguém sabia talvez do que ele estava sentindo realmente dentro do coração. Mas Deus sabe. E muitas vezes isso está acontecendo com você. Isso às vezes acontece comigo, conosco, às vezes estamos isolados, estamos dentro da nossa tenda, estamos dentro do nosso mundo, estamos ali talvez sozinhos e talvez ninguém sabe o que se passa na sua mente, no seu coração, mas Deus sabe, então Deus está se manifestando agora, através da sua palavra e dizendo para você: ei, levanta-te, pois, agora, porque você vai atravessar esse Jordão. Você vai passar esse Jordão de agonia. Você vai passar esse Jordão de problema, de ansiedade, de preocupações. E você vai chegar do outro lado. E quando você pisar lá, o Senhor te dará a vitória, a recompensa. Porque Deus falou com Josué: aonde pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E isso aconteceu. Quando Josué ouviu a voz de Deus, ele recebeu aquela injeção de ânimo
encheu de vigor e ele se levantou renovado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo, e ele teve força e ânimo e coragem. Então ele reuniu o povo, ajuntou o povo, os líderes, e ele falou tudo que Deus tinha falado com ele, ele passou para o povo, para os líderes. E todos ouviram a mensagem de Deus. E quando ouviram, todos se manifestaram a favor de Josué. Todos disseram: Josué, assim como nós ouvimos a Moisés, nós vamos te ouvir também. Deus está contigo, então nós estaremos contigo também até o fim. E Josué, naquele momento, ouvindo as palavras do povo, que o povo também ia obedecer a ele, como obedeceu a Moisés, Josué se animou mais ainda, e então o povo unido venceu aquela batalha, atravessar o Jordão. O Jordão se abriu ao meio, porque quando Deus abre, está aberto. Quando Deus fecha, está fechado. Está escrito, Jesus disse: eu tenho as chaves que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Oh glória, assim é Deus na sua vida. Deus vai abrir para você o Jordão. Esse Jordão vai se abrir e você vai passar. E lá do outro lado, você vai receber a sua recompensa, a sua vitória. Porque é Deus que vai abrir. Tem coisas que só Deus abre. Tem coisas que só Deus fecha. Então Deus vai abrir para você, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo esta palavra, vai ouvir essa palavra. O Deus de Moisés, o Deus de Josué, vai abrir para você uma porta. A porta da cura, do milagre, da prosperidade, da providência na sua vida, na sua família, em nossa vida, em nossa família. A Bíblia diz que Pedro estava lá preso. E a igreja orando, clamando a Deus, e Deus mandou o anjo lá na prisão. O anjo entrou, não precisou de nenhuma chave, não precisou de nenhuma arma humana. O anjo do Senhor entrou, passou pelos guardas, pelas cadeias, e ele tocou em Pedro e disse: levanta-te depressa. Olha aí, Deus falou com Josué: levanta-te, pois agora. E o anjo falou com Pedro, o anjo do Senhor: levanta-te, pois agora. E naquela hora, Pedro se levantou, pensando que era uma visão, mas era real, porque as coisas de Deus na sua vida, na minha vida, em nossa vida, é real, é verdadeira. Então Pedro se levantou, e ele seguiu o anjo, e as cadeias foram se abrindo, e Pedro passou pelos guardas, ninguém viu, porque com Deus você se torna invisível, e o mal não te vê, o inimigo não te vê. E Pedro saiu e foi ao encontro da igreja. Eita glória! A Bíblia vai dizer, Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória de Deus vai brilhando sobre ti. Olha aí, levanta-te, porque se você se levantar, você vai se resplandecer em meio às trevas. Você vai se resplandecer em meio às lutas, dificuldades da vida. Levanta-te, resplandece, porque a glória de Deus vai nascendo sobre você. Glória a Deus. Isto é muita bênção, é muita vitória. Então confia em Deus. Ouve a voz de Deus que fala contigo, meu servo, minha serva. Levanta-te, pois, agora. Levanta-te depressa. Oh, glória! Que maravilhas! A Bíblia vai dizer também que Jacó, lá no deserto, só ele, mais ninguém. A Bíblia diz que Jacó se levantou naquela madrugada e ele teve um encontro com Deus. Ele passou pelo vale e ali ele lutou como um guerreiro, e Deus o abençoou porque ele se levantou pela madrugada e ele lutou com o anjo do Senhor. Ele lutou com o próprio Deus, como diz a Bíblia, e ele prevaleceu. E Deus viu o esforço de Jacó ali lutando com o anjo. Deus viu o esforço dele, que ele se levantou
E Deus deu vitória a Jacó, mudou a sua história, mudou o seu nome, trouxe prosperidade, trouxe abundância, fartura e multiplicação na vida de Jacó. Então, assim na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos, famílias, parentes, vizinhos, todos que vão ouvir essa palavra. Deus está falando com você. Levanta-te, pois, agora. Olha aí, e Josué se levantou, ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus, começou a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E ele prosperou, e o povo de Israel prosperou, e venceram guerras e mais guerras. Josué foi um dos líderes, um dos homens que mais lutou, que mais venceu guerras em favor de Israel. Eita glória, é muita bênção. Então é isso aí, fique com essa palavra. Fique com essa palavra, medita nessa palavra. O Deus de Josué, o Deus de Moisés, está falando contigo, com você, comigo, conosco. Levanta-te, pois, agora. Eita glória, é muita bênção, é muita vitória. Porque tudo é questão de uma decisão e uma atitude de cada um se levantar na presença de Deus. Porque aí a história muda, a situação muda. Deus manda providência e o socorro do alto. Você lembra do filho pródigo que foi embora? Saiu de casa, gastou tudo, perdeu tudo, ninguém lhe dava nada, estava sozinho, abandonado, olhava para a esquerda, para a direita e não via solução, não via saída, estava prestes a morrer. Mas a palavra de Deus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, ele disse assim, aquele filho pródigo, caindo em si, ele caiu em si, a sua razão, o seu entendimento voltou, caindo em si, ele pensou, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Olha aí que benção. Ele tomou uma atitude, uma decisão, ele caiu em si, ele pensou, não, essa vida não é para mim. Esta não é a vida que Deus preparou para mim. Estes não são os planos que Deus tem para mim. Eu vou me levantar, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E o pai, diz a Bíblia, abraçou o filho, o beijou, lhe deu roupa, lhe deu calçado, lhe deu anel e lhe deu a sua posição novamente. Assim é Deus, quando você e eu nos levantamos, tomamos a decisão, a atitude de se levantar em meio às guerras, batalhas, lutas da vida e vamos ao encontro do nosso Pai, independentemente se você caiu, se você falhou, se você errou, independentemente das suas quedas, dos seus pecados, Ele é o dono do perdão. Está escrito, contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido o teu nome. Então, isso é que Ele fez. Levantar-me-ei. Então, levanta-te. Vamos nos levantar na presença de Deus, em oração, em fé, fé com obediência. E Deus vai abrir o Jordão para você. Não importa qual seja o Jordão da sua vida, seja na vida espiritual, conjugal, sentimental, financeira, profissional, psicológica, seja qual for o Jordão, Deus vai abrir o Jordão e você vai passar em seco, vai chegar do outro lado e você vai pisar. Quando você pisar lá, como diz uma frase, coloca os teus pés e Deus colocará o chão para você. E aí você será abençoado, recompensado, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, sua família, seus filhos, nossas famílias, nossos parentes, amigos, vizinhos. Amém? A paz de Cristo e não se esqueça, Jesus em primeiro lugar. A vida é assim. Eita glória! Deus é bom demais.